incrível como que certas pessoas já são pré-julgadas e já estão consideradas culpadas, estão no banco dos réus, sem ter o princípio da presunção de inocência respeitado. Então, a depender de quem está sendo julgado, a depender da pessoa que está em curso em determinado crime, essa pessoa vai ter uma reprimenda muito mais severa do que outra. Isso acontece nesse estado de coisas que nós estamos acompanhando no Brasil. E por que falo sobre isso? Porque a gente aqui na Comissão de Constituição e Justiça deveria estar olhando para os princípios constitucionais que estão sendo vilipendiados, que estão sendo afrontados na nossa Constituição. Por exemplo, quando a gente olha o julgamento do Bolsonaro e de todos os demais que estão nessas acusações, por assim dizer, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o princípio do devido processo legal que está sendo violado. Nós temos o foro privilegiado, que na verdade foi tudo colocado lá no locus do STF, sendo que nem deveria estar sendo julgado ali. O princípio do duplo grau de jurisdição também não está sendo respeitado. O princípio do contraditório pela defesa. Da mesma maneira, tem pessoas, quantos que estão sendo acusados, que sequer tiveram acesso à íntegra dos seus casos. Então, quer dizer, advogados estão sendo cerceados. Então, onde está o princípio do contraditório da ampla defesa? Da mesma maneira, quando a gente olha para o próprio caso do 8 de janeiro, que foi uma lástima, a gente percebe, por exemplo, que não houve a individualização das condutas, das penas. Houve ali uma, entre aspas, culpabilização coletiva. Várias pessoas que ali estavam, inclusive pessoas que nada fizeram, simplesmente estão sendo julgadas como se tivessem cometido crimes gravíssimos, sendo que, na verdade, estavam ali, entre aspas, no lugar errado, na hora errada. Só que não cometeram crime. Muitas senhorinhas com Bíblia na mão, que simplesmente nada fizeram e, no entanto, estão sendo colocadas como se terroristas fossem. Então, não há individualização das penas, não há individualização das condutas, e os mesmos que vociferam em nome do Estado Democrático de Direito são aqueles que estão atentando contra o que reza a nossa Constituição Federal. Da mesma maneira, o princípio da presunção de inocência. É incrível. Muitas pessoas dizem que não se pode, até a Constituição fala sobre isso, não se pode considerar uma pessoa culpada até o trânsito da sentença penal transitada e julgado. Agora, é incrível como que certas pessoas já são pré-julgadas e já estão consideradas culpadas, estão no banco dos réus, sem ter o princípio da presunção de inocência respeitado. Então, a gente está vendo, eu diria, um desmonte dos próprios princípios constitucionais, aquilo que deveria ser o sustentáculo do Estado de Direito. E aqui eu estou falando não só como advogada, mas apelando também para que outras pessoas observem essa realidade e parem de olhar para a pessoalidade. Porque as pessoas falam tanto de discurso de ódio, mas, na verdade, são os mesmos que promovem ódio contra os seus opositores. Falam tanto de tolerância, mas são intolerantes com quem pensa diferente. Então, quer dizer, a gente está diante de uma incoerência. E, da mesma maneira, a própria justiça, muitas vezes, está produzindo injustiças, porque está colocando a culpabilização coletiva, sendo que cada um deve ser julgado na medida da sua culpabilidade. Isso é primário no direito penal. Isso é primário dentro do direito. Qualquer pessoa com sã consciência, qualquer pessoa minimamente honesta intelectualmente, consegue olhar a realidade do Brasil e ver que temos um Estado persecutório e revanchista. E aqui falando, senhor presidente, brevemente, sobre a questão da anistia. Muitas pessoas estão se posicionando contra a anistia, mas esquecem, ou simplesmente por seletividade, fazem questão de esquecer da retrospectiva histórica. Quantos que foram beneficiados em 79 com a lei da anistia do próprio governo militar? E são os mesmos, aqueles beneficiados, muitos, são os mesmos que hoje se posicionam e lutam contra a anistia de pessoas inocentes que estavam ali apenas por estar ali. Quer dizer, pessoas que não foram pegas com armas, pessoas que simplesmente estavam apenas ocupando, como citei há pouco, um lugar errado na hora errada. Então, quer dizer, pessoas inocentes, senhorinhas que nada fizeram, quantos cidadãos de bem, quantos trabalhadores, quantas pessoas que estão sendo agora julgadas com 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, sendo que não estão respeitando sequer os princípios basilares, os princípios constitucionais, inclusive pensando na dignidade humana. Quando a gente pensa no Clezão, inclusive a sua esposa esteve aqui nesta comissão no ano passado, quando a gente vê o choro daquela mulher, não tem como não se compadecer e não se solidarizar. Sinceramente, é muita desumanidade olhar para uma família que, sinceramente, está sendo destroçada justamente por conta de ataques e um cenário perseguidor. Só porque está num lado diferente, ou melhor, porque pensa de forma diferente.
Então, quer dizer, a gente está vendo uma incoerência institucionalizada. A injustiça está sendo aplaudida por muitos aqui. E são os mesmos que sempre se disseram favoráveis aos direitos humanos. Então, quer dizer, direitos humanos para quem? Para um grupo específico de pessoas? Que eu saiba, direitos humanos é para todos. Então, o Clesão, que foi morto, inclusive estando preso, ele não teve acesso, por exemplo, a um determinado tratamento médico adequado. Foi cerceado a ele esse direito. Aí os direitos humanos para ele não vale porque ele era chamado de bolsonarista. Então, quer dizer, o direito do autor está vigiando no nosso país. E qualquer jurista minimamente honesto, repito, intelectualmente, tem capacidade cognitiva de perceber que no Brasil o que nós temos é um sistema político que persegue. Persegue quem? Os opositores. Eu, sinceramente, apelo muito pelo cenário, né, de pacificação do país. Porque, sinceramente, ninguém merece viver num estado de coisa nesse sentido, em que a Constituição está sendo rasgada diuturnamente.